Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos para Apocalipse, capítulo 3. E hoje, pela bondade do Senhor, nós finalizamos essa série de palavras, que foram 7 semanas, onde nós estudamos as 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. E nós conhecemos como as 7 cartas do Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 3, versículo 14 em diante, diz o seguinte: Escrevo esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Eu sei de tudo que você faz, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como a água morna, nem quente nem frio, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero e não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Bondoso Deus, que a Tua palavra traga para nós nessa noite aquilo na qual ela foi escrita, Pai. Que haja discernimento, que haja revelação, Senhor, sobre o coração de cada um que está nessa noite aqui nesse lugar. Que em nome de Jesus, Pai, tudo que tenta roubar as sementes do Evangelho do nosso coração, seja repreendido. E que em nome de Jesus, essa palavra gere no mínimo 30 e no máximo 100 por um em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Uma característica negativa dessa igreja que nós vamos ver é a indiferença. E a indiferença dentro de um relacionamento é uma das piores coisas que pode se fazer contra outra pessoa. Uma pessoa que recebe indiferença, ela se sente totalmente mal, ruim, porque ela sente que o seu amor não é correspondido. E a indiferença nada mais é, preste muita atenção nisso, de um coração cheio de arrogância e autossuficiência. Quando nós somos indiferentes a uma pessoa, nós estamos demonstrando um certo nível de arrogância e um certo nível de autossuficiência. Só que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o arrogante, ele é inimigo de Deus. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, exorta seus leitores a viverem uma vida de forma pacífica e humilde entre si. Então ele declara, Tiago capítulo 4, versículo 6, contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Segundo as palavras de Tiago, aquele que vive uma vida de orgulho, ele é opositor a Deus. E a partir disso nós vamos começar a entender sobre a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia foi a última, de uma forma cronológica, como nós vemos, a receber a carta. E para essa igreja não houve qualquer elogio que se pudesse ter, apenas uma repreensão. Só que essa repreensão declarava ou mostrava, denunciava
uma obra má perante Deus que causava náuseas em nosso Senhor. Você certamente já teve náuseas. Quem aqui já teve ânsia de vômito? Náuseas é pior do que sentir dor. Náusea é mais desconfortável do que nós sentimos dor. Porque quando nós estamos com dores, a gente toma um remédio. A gente procura uma posição que, quem sabe, vai trazer um certo conforto para nós. Mas náusea é algo insuportável de se ter. Às vezes nem a medicação faz com que nós tenhamos o sossego ou o conforto, aonde a única solução é nós vomitarmos. E esse texto mostra que essa igreja estava trazendo um certo desconforto para o nosso Senhor Jesus Cristo. Laodiceia é um retrato marcante da igreja contemporânea, da igreja na qual nós vivemos, nesse tempo em que nós vivemos. Uma igreja preocupada apenas com experiências físicas, experiências epidérmicas, experiências superficiais, aonde se eu for ao culto e não chorar, o culto não foi bom. Aonde as pessoas, como eu já disse, se sentam como consumidores, e se a palavra não agradou, o culto não foi bom. Se o louvor não foi bom, a pessoa não se sente realizada. Então, essa igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos dias de hoje, é uma igreja muito superficial, deixando de lado a centralidade de Cristo. E hoje, quando nós lemos os versículos que remetem a essa igreja, eu convido vocês, da mesma forma que Hernandes Dias Lopes convida para nós lermos essa carta. Quando nós lermos o nome Laodiceia, que refere-se à igreja, que nós possamos colocar os nossos nomes, que nós possamos fazer essa carta algo pessoal para nós. Porque quando nós olhamos para ela como uma igreja, nós pensamos no coletivo e não está errado. Mas o grande equívoco é quando nós pegamos uma palavra e nós não trazemos ela para nós. Então, em cada verso representativo que é trazido nessa noite, que gere em nós, no mínimo, um arrependimento. E esse arrependimento deve nos levar à mudança. Então, essa carta, ela é direcionada a eu e você como igreja de Cristo, para que nós entendamos a mensagem do Senhor para nós nesses dias. Como nas outras cartas, Jesus, ele começa fazendo uma apresentação sobre ele. É como quando você manda um e-mail para alguém, ou um WhatsApp para alguém que não está no seu contato, ou alguém que não conhece, você sempre vai dizer: olá, bom dia, eu sou Marcos, eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, eu mostro de fato quem eu sou e quem eu faço, e depois eu começo a falar o que eu quero dizer àquela pessoa que ainda não me conhece. E Jesus faz isso com todas as 7 igrejas, e não é diferente para a igreja que está em Laodiceia. Então Jesus, ele se apresenta da seguinte forma: esta carta, versículo 14, escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia, esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Veja que cada apresentação que Jesus faz a cada igreja é distinta, porque Jesus se apresenta para a igreja na qual ele está escrevendo de uma forma que se refere à necessidade que aquela igreja está passando. Quando Jesus se apresenta como Amém, Jesus está dizendo para a Laodiceia como um contraste de quem eles são. Jesus Cristo é aquele
cujas afirmações são verdadeiras. Aquele em cujas promessas pode ter total confiança. Os estudiosos dizem que quando Jesus fala nos evangelhos, como os evangelistas escrevem no grego, quando Jesus diz na verdade, Jesus fala a seguinte expressão: amém, amém. Quando Jesus falava na verdade vos digo. Então Jesus está dizendo: olha, a igreja em Laodiceia, eu sou aquele no qual vocês podem entender que eu sou o verdadeiro. Isto mostra que o Senhor está cobrando da igreja em Laodiceia ser uma igreja verdadeira. Não uma igreja mascarada, uma igreja mentirosa, mas uma igreja que vive a verdade. Lembro-me quando Jesus diz que nós precisamos dizer sim, sim ou não, não. É como se Jesus estivesse falando isso para a igreja em Laodiceia. Eu sou o verdadeiro. Depois ele diz: eu sou a testemunha fiel. Ele é testemunha em que se pode confiar. Todos os fatos que ele testemunha, ele é alguém de extrema confiança, no qual nós podemos derramar a nossa vida. Jesus diz aos laodicenses: em mim existe confiança. E por fim ele fala que ele é a origem de toda a criação. O apóstolo João, no Evangelho de Jesus Cristo, no qual ele escreve, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte: por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus está dizendo que ele não foi criado, mas que ele é a força motriz de toda a criação. Jesus foi quem disse: haja luz. Jesus foi quem disse: haja separação. Jesus foi aquele no qual todas as coisas foram criadas. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que a igreja em Laodiceia, e também a nossa igreja, nos dias de hoje, nós como igreja local, estamos sendo observados por aquele que é a verdade, cuja palavra testifica quem ele é, aquele que por todas as coisas foram criadas. E o Senhor fala isso para uma igreja que não era verdadeira. Infelizmente nós estamos vivendo nos dias atuais como igreja mundial, uma igreja que não é verdadeira. Uma igreja que vive apenas a aparência. Uma igreja que busca essas sensações. Uma igreja que quer algo mais místico do que algo que transforma. E nós vamos ver que Laodiceia vivia isso. Do versículo 15 ao 19, o texto diz o seguinte: sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente, desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem frio, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Mais uma vez Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que esse conhecer, esse ser que sonda todas as coisas, que é Deus, através do seu Espírito em nossa vida, quando nós olhamos para essa afirmação, nós podemos nos sentir assustados. Oh, Deus sabe tudo que eu penso, Deus sabe tudo que eu faço no secreto. Mas eu quero dizer para vocês que isso também é algo positivo na nossa vida.
Que Deus, Ele nos conhece de uma forma insondável, a ponto de saber as nossas debilidades, aquilo que nós estamos passando, a ponto de saber os nossos sofrimentos, ao ponto de saber as nossas tristezas, coisas que ninguém sabe a não ser nós e Deus. Deus diz para nós nessa noite, como sua igreja, também como disse para Laodiceia: eu sei de fato o que você faz, e eu sei também o nível de cura que eu preciso trazer para a sua vida. É como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós: eu sei o que você faz, por isso você não está só nas suas dores mais profundas e mais secretas. E isso deve gerar em nós uma certa segurança. Deus, sim, Ele nos olha com esses olhos para ver se as nossas obras são boas ou são más, mas Deus olha para nós de uma forma misericordiosa também, e de uma forma que nos conforta. Ele é o Deus de misericórdia. E Ele também é o Deus que corrige aqueles que estão errantes no caminho. Quantos estão me entendendo? Agora nós entramos para as obras da igreja em Laodiceia. A grande tragédia dessa igreja. Eu sei que é uma palavra muito, ou para falar sobre essa igreja muito forte. Mas a grande tragédia dessa igreja, olha para mim, era ser morna. A tragédia não estava em ser fria, porque o que é frio é alguém que já declarou o seu estado, que está longe. Mas a grande tragédia dessa igreja era ser uma igreja morna. E esse exemplo, mais uma vez pedagógico de Jesus para essa cidade, era algo muito familiar. Laodiceia era conhecida por suas águas mornas. Laodiceia ficava no meio de duas cidades, Colossos, que tinham águas medicinais geladas, e Hierápolis, que tinham águas medicinais quentes. Laodiceia não era capaz de produzir as suas águas, preste atenção. Por isso as águas que iam até Laodiceia, elas vinham através de um aqueduto subterrâneo. E quando as águas chegavam até Laodiceia, elas estavam mornas. E as águas de Laodiceia eram intragáveis. Todos os que tentavam tomar essas águas, e principalmente aqueles que visitavam Laodiceia, eles tinham náuseas. Então o Senhor Jesus pega um exemplo muito familiar para essa cidade, para que eles entendessem a sua mensagem. Então Jesus, quando diz vocês são mornos, Ele está comparando Laodiceia às suas águas, águas intragáveis, águas que traziam desconforto. E dentro das características, o Senhor fala porque eles eram mornos. E mais uma vez, Jesus, com a sua sabedoria insondável, Ele usa um outro exemplo. Jesus fala para a igreja em Laodiceia que a condição social deles influenciavam a condição social deles influenciavam a conduta deles. Laodiceia, o texto bíblico diz algumas repreensões que nós vamos ler, mas Laodiceia era uma cidade muito rica. Muitas cidades da Ásia Menor
tiveram abalos sísmicos, que são terremotos. Todas as cidades, Tiatira foi uma delas, tiveram que precisar de recursos de Roma para reconstruir as cidades. Laodiceia foi a única que não precisou, porque os seus próprios moradores, por causa da sua riqueza, tiveram capacidade de erguer novamente as estruturas em Laodiceia. Laodiceia, preste muita atenção nas coisas que eu estou falando, que o Senhor faz um contraste com isso. Laodiceia tinha muitas riquezas, como falei, e uma delas vinha do setor têxtil. Laodiceia tinha uma grande indústria no setor têxtil. As lãs das ovelhas de Laodiceia traziam uma grande qualidade nos seus tecidos. Havia uma lã chamada lã negra, que era algo muito precioso e caro, que Laodiceia usufruía desse benefício, como também vendia para outros países. Laodiceia tinha dentro do seu território uma escola de medicina muito próspera. Tinha uma grande tecnologia para a sua época, que desenvolveram um colírio que tratava as cataratas das pessoas. Esse colírio, ele era exportado para muitas nações da terra. E tudo isso, essa arrogância da cidade em Laodiceia, essa condição social, fez com que os irmãos em Laodiceia vivessem a sua arrogância. Porque Jesus, ele vai trazer essa grande repreensão para essas pessoas. Tudo que eles estavam vivendo socialmente trouxe para a igreja um viver social, um viver onde as pessoas eram apenas de aparência. Hernandes Dias Lopes diz que o grande problema da igreja em Laodiceia é que eles perderam o fervor, eles perderam o amor, eles perderam o avivamento. Era uma igreja morna, que não fervia mais, que não ardia mais de amor por Jesus, por causa da sua condição. Por isso que no versículo 17, Jesus diz, lembra que eles eram ricos? Você diz: sou rico e próspero e não preciso de coisa alguma. Revela a prepotência do coração da igreja em Laodiceia. E muitas vezes nós somos assim, igreja. Somos prepotentes, falamos que não queremos nada, que nós já estamos bem. Eu não preciso de ajuda, eu sou a melhor pessoa. Isso é orgulho. E Jesus diz o seguinte, você diz que não precisa de coisa alguma, mas na verdade você não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus faz essa analogia, pobre, na verdade você tem muitas riquezas, mas você não passa de um pobre, você é aquele que não quer a mim. Então eu vejo você como um miserável, não num bom sentido das bem-aventuranças. Você se veste com roupas lindas, mas na verdade você é nu, você acha que é, mas você não é. Eu aconselho você colocar o meu colírio nos teus olhos. O Senhor contrasta toda a arrogância que existia nos quadrantes de Laodiceia, que estavam influenciando a igreja. Por isso que essa é a grande tragédia de Laodiceia. Era uma igreja indiferente. Então o Senhor diz nos próximos versículos, do 17, do 18, eu dou um conselho a vocês. Veja que Jesus dá conselhos. Para mim isso é muito interessante, que uma vez eu dei um conselho para uma pessoa. O pastor da cidade veio no meu gabinete, estava com o pai lá, pediu alguns conselhos. Eu senti no meu coração de dar um conselho para aquele pastor. E eu disse para ele: eu posso te dar um conselho?
Eu falei o meu conselho para ele, ele disse o seguinte: conselho é igual a cafezinho. Você me oferece, e se eu quiser eu aceito, e se eu não quiser eu não aceito. Eu entendi o que ele me disse. Jesus está falando isso para nós. Eu quero te dar um conselho. O Senhor não fala algo no imperativo, o Senhor dá um conselho. E o conselho do Senhor é que compre de mim, vem até mim, toma essa decisão. Veja que nós precisamos ir até Jesus, e o convite de Jesus para cada um de nós é: venha como você está. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Não dependa das riquezas, que você se acha autossuficiente, então será rico. Igreja, as nossas riquezas não estão relacionadas às coisas dessa terra, não está relacionada aos relacionamentos que nós temos, mas a nossa riqueza está no Senhor, Salvador e Perdoador dos nossos pecados. O Senhor está dizendo: não confie nas suas riquezas, e então será rico. Compre também roupas brancas. As roupas que Laodiceia produz, o Senhor estava dizendo, não são brancas. São roupas da arrogância, são roupas do status, são roupas que não levam você para mim. E quando nós compramos essas roupas do Senhor, nós tiramos a nudez do pecado das nossas vidas. Igreja, não depende daquilo que nós fazemos, não depende daquilo que nós temos, mas depende de Deus na nossa vida. Aí o Senhor Jesus diz: eu também aconselho que você compre de mim colírio. Você tem um bom colírio, vocês produzem uma alta tecnologia que curam as pessoas, mas não é sobre isso que eu falo. Não são, mais uma vez, as obras da sua mão. Jesus está dizendo: compre de mim colírio para aplicar nos seus olhos, porque você está cego, você precisa enxergar novamente. Igreja amada, nós precisamos entender que Jesus disse que eles tinham dinheiro, mas eram pobres. Eles tinham uma indústria de lã, mas estavam nus. Eles tinham um colírio, mas eram cegos. Jesus mostra que valorizar os bens materiais ou aquilo que nós temos mais do que Jesus não é o caminho que nós precisamos e devemos seguir. Por causa de todos esses bens, por causa de tudo isso que eles estavam vivendo, eles cometeram um grande equívoco, que depois que eu estudei essa palavra, para mim é o ponto mais marcante. Isso pode estar acontecendo conosco nessa noite. Isso está acontecendo com a igreja brasileira, isso está acontecendo com a igreja mundial. As pessoas estão se tornando autossuficientes. As pessoas só pregam bens materiais. As pessoas só pregam a alegria dessa terra. Tem pastores sendo contratados para estar em Netflix, para estar em programas de televisão, somente para falar no bem-estar social que Jesus traz. Mas isso é muito perigoso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Isto mostra como a igreja em Laodiceia estava. E dentro desse contexto eu entendi essa palavra. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. A igreja em Laodiceia havia fechado as portas para Jesus. Jesus não estava mais dentro da igreja em Laodiceia. Isso é o perigo da arrogância, meus irmãos. Existem muitos lugares que Jesus não está mais. Existem muitos relacionamentos que Jesus não está mais. Existem muitos casamentos que Jesus não está mais. Existem
Muita vida social que Jesus não está mais, meus irmãos. Se nós nos reunimos como amigos, como igreja, para ir um na casa do outro, e se nós passamos 1, 2 horas sem sequer falar sobre Jesus, existe algo de errado na sua vida. Jesus precisa ser honrado nas nossas conversas. Jesus precisa estar em todos os momentos que nós vivemos. E Laodiceia havia fechado a porta da igreja para Jesus. Isso que a nossa arrogância faz. Porque a igreja em Laodiceia dizia: eu tenho tudo. E se eu tenho tudo material, eu não preciso de Jesus. Irmãos, nós precisamos sondar os nossos corações nessa noite. E ver se Jesus não está fora, do lado de fora da igreja. E ver se Jesus não está do lado de fora da nossa vida espiritual. E ver se Jesus não está do lado de fora dos nossos casamentos. Ver se Jesus não está do lado de fora das nossas vidas. Mas só que nós servimos um Deus bondoso e misericordioso, porque sempre existirá uma palavra de graça, sempre existirá uma palavra de perdão de Deus para a nossa vida. E Deus é tão bondoso e dizia para a igreja em Laodiceia: eu estou batendo a porta. Cabe a vocês abrirem. Mas Ele traz o benefício para essa igreja. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei com vocês, e vocês cearão comigo. Não importa o que vocês fizeram, eu estou de braços abertos para cear com vocês. Presta atenção. No mundo greco-romano, existiam 3 refeições como a nossa. Pela manhã, geralmente eles comiam um pedaço de pão seco e um pouco de vinho. Ao meio-dia, eles comiam frutas, como se fosse um piquenique na rua. Eles sentavam e comiam pão, mas a refeição mais importante para os romanos era na parte da noite, porque era uma refeição com tempo. É sobre isso que Jesus fala. E nessa versão NVT fala sobre isso. Na maioria das versões falam: eis que vocês vão abrir a porta e vão cear comigo. E na NVT fala: eis que quando vocês abrirem a porta, vocês vão sentar comigo à mesa e vão comer comigo como amigos. E as refeições da noite eram as refeições familiares e refeições de amigos, porque era quando se tinha tempo, era quando os amigos se encontravam, é quando as pessoas comiam em um banquete, ali se alegravam. Sabe o que Jesus diz, meu irmão, Laodiceia, a igreja dos dias de hoje, Marcos, todos nós que estamos aqui: sempre haverá graça e misericórdia para aquele que se aproxima diante de mim com arrependimento. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo eu fiquei do lado de fora, mas quando eu bater e você abrir, nós vamos comer como amigos na mesa. É o Deus de misericórdia, igreja. A única coisa que Ele quer é que o seu povo se achegue a Ele. Não podemos mais ser essa igreja indiferente, não podemos mais ser essa igreja distante, não podemos mais ser essa igreja que Jesus está do lado de fora. Todas as 7 cartas, e eu deixei na última para falar sobre isso. Jesus, Ele assinou no final dela com a mesma frase. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso mostra 2 coisas para nós. Primeiro,
que o Senhor está falando com todas as igrejas de uma forma universal. Todas as 7 igrejas receberam esse recado. Eu estou falando com vocês. E vocês precisam ouvir o que eu estou falando. E isso também torna a carta algo pessoal. O Senhor não falou apenas para o coletivo igreja, mas o Senhor fala de uma forma individual conosco, desde a primeira carta até a última carta. E a última carta fala que a grande tragédia da igreja em Laodiceia era ter perdido o fervor, era ter perdido o avivamento, era ter perdido aquele amor vibrante. O grande problema em Laodiceia é que, por causa da perda do fervor, eles deixaram Jesus do lado de fora. Sabe o que é mais triste nos dias de hoje? Que existem muitos lugares que você pode tirar muitas coisas e vão fazer falta dentro do contexto como igreja. Em alguns lugares, se você tirar os telões, não sou contra isso, é meu sonho ter telões na igreja. O culto não é mais o mesmo. Se você tirar os músicos, o culto não é mais o mesmo. Se você tirar toda a parte cinematográfica, luzes, cênicas, o culto não é mais o mesmo. Se você pintar a parede preta, porque é algo cênico também de branco, o culto não é mais o mesmo. Preste atenção. E nesses mesmos lugares, com todas essas coisas somadas juntos, bons músicos, boa iluminação, um grande telão, todas essas coisas somadas juntos, se você tirar Jesus, o culto continua sendo o mesmo. Porque as pessoas estão buscando apenas uma experiência superficial e não estão buscando Jesus. O Jesus que confronta, o Jesus que transforma, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, que salva, que nos batiza com o Espírito Santo. Irmão, se você está buscando experiência, em primeiro plano você está no lugar errado. Pode ficar só eu e minha esposa aqui dentro com esse pensamento, você não vai encontrar aqui. Você tem que encontrar, mesmo sem luz, mesmo sem som, mesmo sem tudo que nós temos, você vai encontrar Jesus. Jesus não pode estar mais do lado de fora das igrejas. Jesus não pode mais estar do lado de fora da tua casa. Jesus não pode mais estar do lado de fora da tua família. Jesus não pode mais estar do lado de fora da tua vida. Jesus nos convida nessa noite a olharmos para Ele, a termos novamente o fervor. Ele está batendo a porta. Se ela estava fechada para Ele, e se você abrir, não tem problema. O Senhor não está falando do teu passado, o Senhor está falando do teu presente, do teu futuro. Se você abrir, meu irmão, você vai comer aquela refeição com o seu amigo. Ele vai honrar a sua vida, Ele vai perdoar os seus pecados e vai te fazer uma nova criatura. Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos orar e vamos nos humilhar na presença desse soberano, amado Deus da nossa vida.